Tá, gente? Sejam todos bem-vindos. Hoje, então, página 44. Então, jantando com velas. Ao fazer o exercício do que eu queria, passei a perceber como as pessoas estavam tentando me ajudar em minha recuperação com as suas opiniões e pude, então, tomar as decisões do que fazer ou não com uma visão mais ampla, mais iluminada e mais sábia. Normalmente, as pessoas costumavam chamar para jantares os amigos, aqueles com quem possuem afinidades. As afinidades dizem respeito a pessoas que pensam parecido. Então, normalmente se fala das mesmas coisas e rimos das mesmas piadas nesses encontros. Existe uma grande oportunidade de evoluir olhando a si mesmo com os olhos dos outros, mas isso só é possível quando a pessoa se liberta da opinião alheia e acessa a sabedoria do círculo do espírito. Quando estou livre da opinião alheia, começo a valorizar muito mais aquilo que é comunicado pela outra pessoa, seja por ações ou palavras, que eu não havia percebido em mim. Passo a ter o outro como aliado para minha iluminação, pois tudo que vem da outra pessoa e que me afeta negativamente significa que a pessoa é diferente de mim, que ela vê a realidade de um ponto de vista diferente do meu. E se você estiver preso nesta ilusão, vai considerar o diferente uma ameaça. Passo a querer conversar mais com o que é diferente de mim, a valorizar opiniões diferentes da minha. Invisto mais em jantares onde as velas acesas possam iluminar mais o ambiente interior. Atuo a partir da aceitação do outro, a partir do espírito. Saio do julgamento e atuo a partir da compaixão e empatia. Não podemos controlar o que os outros nos fazem ou dizem, mas podemos decidir como nos relacionar com eles, se será uma relação de prisão ou de libertação. Neutralizando o ambiente. Para sair da ilusão do ambiente, é preciso aprender a neutralizá-lo. Isso é possível quando estabelecemos o que queremos de forma consciente. Quando pergunto, o que você quer? Pergunto isso, levando a encontrar um caminho do meio, em que não tenha que agir como uma massinha de modelar, uma pessoa autossuficiente. Decidir o que você quer precisa ser uma decisão motivada por algo profundo e livre, livre da opinião externa, da escravidão, de ter que estar agradando a todos a todo momento para ser aceito e também dos muros de isolamento da autossuficiente, que não consegue confiar em ninguém e sempre espera o pior de tudo e todos. Neutralizar o ambiente é ser capaz de ter consciência do que quer a respeito pela opinião alheia, tomando-a como aliada para enxergar de forma mais ampla. Neutralizar o ambiente é conseguir interagir com os demais de forma leve e tranquila, sem ter que ser o idiota arrogante ou uma pessoa sem posicionamento. Neutralizar o ambiente é deixar fluir a vida que existe profundamente e que se conecta com leveza com as demais pessoas. O novo é criado com opiniões diferentes. Perguntas para libertar. O que você quer profundamente? Qual o seu código de conduta para todas as áreas de sua vida? Como você aprende com as outras pessoas? Capítulo 5, a ilusão da comparação. O que só você gosta. Eu havia perdido quase 30 quilos. Meu corpo estava todo machucado e meu rosto também. Fiquei com uma paralisia facial e às vezes era difícil reconhecer-me naquele fisionomia em comparação anterior ao adoecimento. Deitado na minha cama, ficava imaginando o que os meus colegas de trabalho estavam fazendo. Às vezes me sentia culpado por ter adoecido e não poder dar sequência aos planos que havia feito. Ficava pensando se podia ter feito algo diferente. Comparava minha situação com as dos outros. Em outros momentos, ficava sabendo das pessoas que não conseguiram superar a doença e haviam falecido. Isso, de certa forma, também gerava uma comparação. Cheguei a ouvir: você tem sorte, meu marido não teve a mesma sorte que você. Parecia
que para aquela pessoa não era justo eu ter voltado e o marido dela não. O círculo da mente, da alma, funciona como um mecanismo que relaciona as coisas que nos acontecem com os filtros interiores. Está o tempo todo julgando e comparando as coisas de acordo com os padrões armazenados. Como diz o ditado popular, o que você tem que passar nessa jornada só cabe a você. E buscar a sabedoria deste ditado está em encontrar uma referência interior profunda para nos guiar em nossa jornada. Uma moeda de superioridade. A teoria de comparação social, inicialmente proposta pelo psicólogo social Leon Festinger, em 1954, explica como indivíduos avaliam suas próprias opiniões e habilidades comparando-se aos outros, ou seja, como constrói suas identidades a partir da comparação com as pessoas que a cercam. Medimos nosso sucesso olhando ao redor para ver como as outras pessoas estão se saindo. Temos que agradecer, diz a pessoa que acaba de ver a notícia na televisão, antes do almoço, sobre uma família que está passando necessidades. A mesma pessoa que na parte da manhã reclamava por sua situação de vida difícil. Cresci em uma família católica, que quando ia às missas, fazia aquela doação na hora da oferta. Sei que a igreja necessita de apoio para manter a estrutura a qual usufruímos e que esse dinheiro pode ajudar os mais necessitados. E aí está um ponto interessante. Se eu estou doando para pessoas mais necessitadas, quer dizer que eu sou menos necessitado ou até uma pessoa com quantidade suficiente para ajudar pessoas? Para que eu possa exercer minha identidade superior, alguém precisa estar inferior a mim para que minha individualidade seja bem-sucedida? Ao meu redor, preciso ter pessoas em menor condição para que eu coloque a moeda na caixinha da oferta? Alguém em situação pior precisa recebê-la. A teoria da comparação social mostra que o efeito da necessidade de superioridade é ainda maior quando a pessoa vem de uma cultura individualista e que não tem fortes laços afetivos e incentivo à autenticidade individual. Devemos, sim, proporcionar ao outro a oportunidade de sair do sofrimento. Mas a pergunta é: você está fazendo para ajudar mesmo ou para se sentir superior? O falso salvador. Uma de minhas alunas relatou que em sua casa todos são doentes mentais e possuem algum distúrbio no qual ela precisa auxiliar e cuidar da família. Ela é a única considerada com saúde mental. Há pessoas que estão sempre rodeadas de pessoas problemáticas e são as únicas capazes de ajudar os necessitados. São as salvadoras. As salvadoras, na verdade, falsas salvadoras, estão querendo alguém a quem dar suas moedas de superioridade. Quando entram na vida de alguém que tem a vida organizada e saudável, traz consigo o ambiente e a pessoa que estava bem. Começa a ter problemas que necessitam de ajuda da falsa salvadora. Ela precisa de pessoas problemáticas para poder ajudar, para se sentir útil. Só que não quer elevar o seu nível de competência e sair da zona de conforto. Por isso, reduz todos que estão à sua volta em pessoas com problemas no nível que ela gosta de ficar repetindo. Conheci irmãos de sangue onde o que é o falso salvador faz com que o outro não tenha mais sucesso do que ele e aprisiona o irmão na culpa de estar fazendo algo errado sempre que ele consegue se destacar mais que o falso salvador. Esse falso salvador sempre tem um discurso benevolente, quer ajudar os necessitados, é habilidoso em parecer inofensivo. Utiliza de bajulação excessiva e com seus elogios mantém as pessoas presas em um determinado ambiente, tornando-as cegas sobre quem elas realmente são. De forma suave e sorrateira, convence os demais de doenças e problemas que os mesmos não possuem. O falso salvador é o garoto exemplar. Espalha seu veneno sem que os demais percebam e tira dos outros tudo o que deseja. Deixa as pessoas
com quem se relaciona com sentimento de dívida de gratidão com ele. O falso salvador é aquele que envia mensagem dizendo: hoje acordei com o sentimento de que você não está bem. E insiste nisso ao ponto de a outra pessoa se convencer disso. Elas não querem ajudar, e sim alimentar a necessidade de se sentirem superiores. Isso existe também nos casamentos. Homens que criam esposas problemáticas e vice-versa. É possível perceber isso olhando o histórico de antes e depois do casamento. Isso vem à tona também quando um dos dois que estava estagnado profissionalmente começa a crescer. O falso salvador vai dar um jeito de sabotar o sucesso do cônjuge. Nos negócios, é possível perceber um falso salvador quando o produto ou serviço não resolve o problema dos clientes, mas deixa as mesmas pessoas cada vez mais doentes ou dependentes dele. Precisar se sentir superior é uma necessidade do círculo da mente. Por isso, sempre que você precisar se sentir mais espiritual, mais correto, melhor do que alguém, nada mais é do que estar preso à ilusão da comparação. A necessidade de superioridade indica uma desmoralização interior. É uma fachada de força, uma máscara que esconde uma pessoa que vê a si mesmo de maneira negativa e fraca. E a pessoa presa vai estar sempre forçando o outro a se convencer de que é inferior e precisa da ajuda do falso salvador. O discurso do falso salvador enfatiza o outro e cria um distanciamento entre ambos. Distanciamento que gera uma percepção de que haverá uma solução, porém, com o passar dos anos, a pessoa que foi convencida acaba no mesmo lugar que estava quando o falso salvador a convenceu, invejando até os problemas dos outros. Como disse na ilusão da contrariedade, onde a pessoa gosta dos mesmos problemas, quando eles não estão acontecendo diretamente com ela, ela pega problema das outras pessoas e toma posse, passa a resolver problemas dos outros. Ela diz que está ajudando, porém, na verdade, ela está se alimentando para ficar na zona de conforto e também punindo a si mesma. O maior castigo que se pode criar para uma pessoa é não permitir que ela enfrente seus desafios. Quando você assume o problema de outro, cria-se dois problemas. Pega-se o problema que não é seu e deixa de empreender no que deveria para cumprir o seu propósito individual. 2, a outra pessoa não tem a permissão de evoluir e assim não cumpre o propósito dela. Briga de espelhos. Enquanto que na ilusão do ambiente a pessoa está sempre se defendendo da opinião alheia, seja por se omitir ou estar sempre impondo verdades para se proteger, ela vive aquilo que não quer. Na ilusão da comparação acontece a anulação, ou seja, para que um esteja certo, o outro precisa estar errado. Se eu estou certo, logo o outro tem de estar errado. Se o outro está certo, eu tenho que estar errado. Enquanto que na ilusão do ambiente a pessoa se sente atacada o tempo todo, na ilusão do ambiente a pessoa vive a exclusão, onde normalmente, para que um possa satisfazer suas necessidades, o outro não pode. Onde um ganha, o outro tem que perder. Se minha opinião precisa prevalecer, a do outro precisa ser anulada. Na ilusão da comparação, não há espaço para as diferenças. Não gostei do seu cabelo. Às vezes acontece de alguém dizer assim: não gostei do cabelo do fulano ou do ciclano. O que o outro faz que lhe afeta é a oportunidade de perceber algo que gostaria de desenvolver em você, que gostaria de ter, de fazer e de ser. Ou seja, algo que você quer, mas não tem, ou algo que você não gosta em você. Presenciei um fato
em que uma mulher disse para outra: "Não gostei do seu cabelo." Alguns dias depois, vi nas redes sociais dessa pessoa que falou uma foto com um corte de cabelo igual. Por isso, sempre que algo do outro lhe irrita, pergunte-se o que ele tem que eu gosto, o que eu quero desenvolver em mim, e por que tem coisas que você não gosta em você mesmo? Você sabe? Me acompanha, vou te ajudar a entender. Quero ser como você. Lembro-me que após uma palestra, um amigo me abordou e disse: "Gilce, quero que meu filho seja igual a você." Naquele momento, olhei bem no fundo dos olhos dele e percebi que ele não sabia o que estava falando. Então respondi: "Meu amigo, é melhor que ele seja ele mesmo." Ele soltou uma gargalhada, pensando que eu estava brincando. Este pequeno fato nos mostra a decadência da humanidade atualmente. Pessoas presas na ilusão da comparação desejam ser super-heróis, jogador de futebol, influenciador, porém, nunca desejam ser elas mesmas. O Instagram é um sucesso, pois dá às pessoas a possibilidade de criar uma versão melhorada na rede social. E da mesma forma que a rede social permite a pessoas criar uma versão só com os melhores ângulos, as pessoas estão viciadas em buscar ser outras pessoas. Abrem o perfil e tem alguém com um carro melhor, uma roupa melhor, um rosto mais cheio de botox, e assim vai. Os gurus da vida perfeita ganham dinheiro com água, com anúncios do tipo: "Você tem que viver uma vida como a minha." E eles só ganham dinheiro porque tem pessoas que pagam, porque tem pessoas iludidas vivendo de comparação, confundindo ter como ser. As pessoas presas nessa ilusão passam então a querer ter o que o outro tem, a querer o que é do outro, a querer ser o outro, enquanto preciso adquirir, ter coisas, títulos, conquistas, para me sentir melhor. Significa que preciso mostrar para os outros que ainda que ainda sou refém do externo, que meu ponto de referência é externo. Elas fazem vários cursos, compram bens, uma casa maior, um carro melhor, formam-se em diversas faculdades, fazem diversas viagens, andam com pessoas bem-sucedidas e até compram Porsche, tá bom, Porsche, Um carro. pois estavam convencidas de que depois de adquirir certas coisas, o vazio iria ser preenchido, porém nem todas as riquezas do mundo são suficientes. Isso anuncia que a pessoa está vivendo uma desmoralização interior. Em outro lado, e também presos na ilusão, estão aqueles que se orgulham por não almejar o dinheiro, vestem-se de forma precária, aparentando sempre uma humildade. Dizem: "É melhor ter pouco e ser feliz." Ainda assim, confundem o ter com ser. A desmoralização interior. Todos os exemplos que citei até agora neste capítulo representam maneiras de avaliar se você está preso nessa ilusão, e a raiz dessa situação é que você perdeu o crédito consigo próprio. Como venho dizendo, criamos uma identidade durante nosso período de adaptação no mundo material, e esta identidade é cheia de filtros sobre quem somos, cheia de percepções individuais de sombras. Vamos supor que você tenha iniciado uma dieta diversas vezes. Na primeira vez, você estava super empolgado, porém, por algum motivo, você não deu sequência. Na segunda vez também,
Você iniciou, encontrou adversidades e parou. E assim foram algumas tentativas até que você concluiu que não adiantava continuar tentando, que você era incapaz de fazer aquela dieta. Assim começou a se repetir em outras áreas de sua vida, na área financeira, amorosa e entre outras. Você foi acumulando percepções que o faziam desacreditar de si próprio para viver uma vida satisfatória. Armadilha dos espelhos. Dia após dia, ano após ano, você sai para atingir seus objetivos e para nas adversidades. Volta para a sua zona de conforto, repetindo em sua mente de que é incapaz, desqualificada, entre outros defeitos. Você se convence que ser você não lhe trará a realização de seus sonhos. Ou seja, você acredita nas sombras e se acorrenta nelas. Vamos colocar outra citação. Desde criança, o foco estava nas notas baixas na escola, no que não sabia fazer. A busca pela adaptação neste mundo gerou um foco no que falta em você. Você passou a dar muito valor para seus pontos fracos e esqueceu dos seus pontos fortes, chegando à conclusão de que é uma pessoa que somente tem defeitos. Você sente vergonha de ser quem acredita ser. O que mais lembra sobre si são falhas, críticas. Se foi aquela empolgação inicial e ficou a frustração, ficou a desmoralização interior. Você agora é incapaz de dar créditos a si mesmo, de tentar algo, pois, sendo você, será impossível. Você está preso em seus erros, em suas falhas, está preso no círculo da mente, da alma. Você se relaciona consigo mesmo com críticas, torturas e punições severas. O mundo material aprisionou dentro da caverna de sua alma e o ciclo da mente. Quem quer continuar mais um pedacinho? A autodestruição. Se ser quem eu sou não me agrada, se olho para mim mesmo e me considero um fracasso, então concluo que não devo existir. A autodestruição vem após a desmoralização interior, causada pela criação de uma identidade negativa sobre nós mesmos. Ela pode acontecer quando a pessoa provoca a própria morte, de forma abrupta. Esse é um extremo, porém, a autodestruição pode estar acontecendo de maneira lenta, com o uso de drogas, bebidas alcoólicas, má alimentação e outros tipos de fugas e vícios que fazem com que a pessoa venha a ter consequências de sofrimento nas situações da vida. Quando a pessoa não cuida de si mesma, significa que ela está em um determinado nível de desmoralização interior. É necessário acessar o círculo do eu, que representa o espírito, e a partir dele liberar nosso centro de força para criar nossas percepções sobre nós, criar uma nova identidade. Ser fiel a si é ser fiel ao outro. Podemos nos reinventar e construir uma nova identidade, já que a identidade que temos hoje é baseada nas percepções acumuladas do passado. Podemos criar novas percepções sobre nós mesmos, novos filtros sobre quem somos. Uma forma de iniciar a recuperação do autorrespeito, autoconfiança, está em começar a fazer compromissos com nós mesmos, baseado no que queremos e ir cumprindo-os um a um. Precisamos ser mestres de nós mesmos, incentivando-nos dia após dia. E isso pode ser feito nas atividades do dia a dia, nos micro hábitos que iniciam no arrumar a cama da manhã e segue-se em tarefas importantes do dia. Cada um define suas atividades e o importante é ser fiel aos seus compromissos.
Se você agendou que vai na academia, ou ler, ou outra atividade, faça, mesmo sem estar motivado, pois isso vai fortalecer o crédito consigo mesmo. Aos poucos, essa força consciente, vinda do ciclo do espírito, vai lhe invadindo cada vez mais, deixando-o mais e mais forte para fazer o que tem que ser feito. A maneira como tratamos a nós mesmos, tratamos os outros. Se você for fiel aos compromissos feitos consigo próprio, será em qualquer outra área, pois a maneira como tratamos nós mesmos, tratamos os outros. Se você for fiel aos compromissos feitos consigo próprio, será em qualquer outra área, pois a maneira como vemos a nós mesmos influencia a maneira como agimos com as pessoas, com as coisas que nos acontecem. Ocupe o seu lugar, deixe o outro ocupar o lugar dele. Sair da ilusão, da comparação, é olhar para dentro de mim e buscar entender qual é o meu lugar. É buscar entender quem tenho que ser nessa existência. À medida que você passa a ocupar o seu lugar, vai libertando os demais para viverem suas experiências, ocuparem o lugar delas. Você deixa de ser falso salvador ou salvadora. Ao estarmos conscientes de quem somos a partir de nossas escolhas, estamos com o nosso espírito iluminado. E o que antes era competição, o que antes era aversão ao que era diferente, se transforma em união. Eu começo a apreciar o que o outro tem de diferente e unimos nossas forças para caminhar juntos e ir mais longe. Pare de forçar o outro a ser diferente. Foque-se em você e acenda sua luz. Acenda o círculo do espírito. O outro não é o problema. Ele está mostrando a você coisas que estão dentro de você. Eu acendo uma vela no quarto escuro e permito ao outro acender também. Assim iluminamos mais a escuridão e podemos perceber uma maior parte de tudo que está ali. Podemos ver melhor o elefante, a verdade. Cuide de si. É cuidando de si que aprendemos a cuidar do outro. Lembro-me que uma das dinâmicas mais incríveis que já fiz foi pegar uma foto minha de quando era criança, até meus 8 anos, mais ou menos, e olhar por um tempo para ela. Enquanto olhava para a foto, busquei lembranças do que eu queria naquela idade. Consegui recordar muitas coisas bonitas e outras nem tanto. Ao estar totalmente imerso naquela viagem no tempo, perguntei para aquela criança, olhando dentro dos olhos dela em minha frente: o que você mais deseja? Ela respondeu de imediato algo muito simples e libertador. Ela disse: preciso de amor e atenção. Naquele instante, abracei minha foto e decidi que iria cuidar daquela criança, iria cuidar de mim. Dia após dia, voltei a me conectar com minha criança interior e também com o adolescente em mim. Eles foram escutados e passei a deixá-los mais livres. A vida passou a ter mais sorrisos, brincadeiras, aventuras e o suporte que eu estava buscando fora de mim. Percebi que eu poderia proporcionar-me, pois agora que sou adulto, tenho recursos e, principalmente, a possibilidade de fazer minhas escolhas conscientes do que é importante. A energia conflituosa de minha identidade construída, baseada nas dores da criança e do adolescente interior, começou a se dissipar. Por isso, desafio você, que está lendo nesse momento, a encontrar uma foto de sua criança, sentar-se em um local tranquilo e fazer a conexão. Eu gosto de fazer, obrigado, Rô. O que eu gosto de fazer? Deixe as máscaras e permita florescer aquilo que tem conexão profunda com você. A partir da reconexão comigo, percebi que haviam várias coisas que só eu gostava de fazer, coisas que minha esposa não gostava.
Minha filha não gostava e nem meus amigos gostavam. Eu encontrei algo totalmente único. Me encontrei. Estando em conexão comigo, comecei a lembrar de gostos de vestir, falar, enfim, percebi comportamentos que possuem uma conexão genuína comigo e que eu estava deixando de mostrá-los. Sempre procurando, preocupado com o externo, acabava usando uma máscara para conviver com as pessoas. Me comportava para agradar ou para defender das minhas próprias sombras. Estava focado no que não gostava em mim. Ao deixar vir à tona meus gostos, encontrei os meus pontos fortes. Consegui descobrir no que eu realmente me conectava profundamente e por que adorava passar horas e horas fazendo determinadas coisas. Encontrei meus talentos, talentos dados por Deus, meus pontos fortes. Tudo se tornou mais e mais autêntico e a vida em mim passou a ter outra cor. O novo é criado com a soma de talentos das forças individuais. Perguntas para libertar. O que você gosta de fazer? Quem você tem que ser para você mesmo? Quais são os seus pontos fortes? Quais são suas qualidades? O que você tem que fazer e só você pode fazer para viver uma vida autêntica? Vamos para os nossos compartilhamentos aí, quem quer compartilhar? Quanta coisa em nós que a gente não descobre, que a gente não percebe, né? Que a gente fica focado assim, vendo uma imagem de quem a gente é e tentando prestar contas para a sociedade de alguém que nós pensamos que nós temos que ser, né? E quando nós finalmente olhamos para nós e acessamos esse círculo do espírito, que é o que o livro está falando, é que aflora tudo isso, né? Eu aqui pensando, né, ouvindo, né, parecia que eu não estava ouvindo, mas ouvindo, assim, e pensando, eu jamais iria eu mesma fazer minha própria maquiagem para lá tirar a foto mais importante, que vai para minha carteira de policial. E então são coisas assim que quando eu me permiti, eu fui deixando aflorar. Eu não tenho mais vergonha, não tenho mais medo de fazer as coisas do meu jeito, né? Então tem muitas coisas, trabalhar com vendas, que eu tinha uma série de crenças limitantes, né? E hoje eu amo, antes daqui conversando com as pessoas, já agendando, e eu quero ver batom, são tantas coisas que eu dizia a minha vida inteira. Ai, eu não sei vender, ai, eu não gosto, ai, é chato. Então, são coisas que eu amo fazer, né? Que eu estou ainda descobrindo um caminho para fazer. Mas tem tudo a ver com isso, o que só eu posso fazer e que eu estou descobrindo. Mas o ponto principal, assim, para encerrar minha fala e já dizendo um tchau para vocês, que eu realmente vou ter que sair, é o Salvador, né? Quanto tempo eu falo muito com a Daia sobre isso, né? Eu achando que eu tinha sempre o conselho certo, a salvadora da vida das outras pessoas, né? Me distraindo lá, cuidando da vida dos outros, né? E eu estava atrapalhando os outros, com toda sinceridade, né? Muitas vezes a gente atrapalha os outros, porque cada um tem que aprender a acessar as respostas dentro de si. Então, quando as pessoas vêm a mim buscar, continuam vindo, né? Buscar respostas, questionar. Hoje eu não dou mais respostas, não digo mais, não, pelo menos não com a mesma postura, né? De Salvador, eu sei, né? Eu não sei o que, né? Mas eu te conduzo, sempre vou fazer isso, eu vou conduzir a pessoa para que ela acesse o seu círculo de espírito, né? Vou conduzir para este grupo, vou conduzir para leituras. Eu sempre falo, quem conversa comigo aqui desse grupo, que já conversou, sabe que eu cito muito aquele livro Codependência Nunca Mais, porque ele me ajudou muito a sair desse lugar de querer ser a salvadora, né? Eu descobri que eu tenho que ser a salvadora de mim mesma, eu tenho que me conhecer, né? E quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ajudar as outras pessoas, mais pela influência, pelo exemplo, e não querendo saber ou dizendo, fulaninha faz assim, fulaninha faz assado, né? Porque é ela que tem que acessar, ele que tem que acessar esse lugar, né? Então essa é a minha, assim, são as minhas descobertas. Por anos, eu acho que eu me coloquei nesse lugar e a salvadora, e a minha vida foi um caos. Né? Foi um caos, porque eu estava cuidando da vida dos outros, não estava cuidando da minha. Quando peraí, né? Cada um tem a possibilidade de resolver os seus problemas. E não é não ajudar, tá? Não é não ajudar, não tem nada a ver com isso. Ajudar, sim, servir, né? Abrir, expandir consciência, mas em qual postura? Na postura de que eu não sou a salvadora de ninguém, né? Salvador existe um, o nosso Salvador Jesus Cristo. Né? E eu cuidar de mim, sabe? Eu olhar para mim, eu olhar para as minhas questões, né? Quando eu mudei essa postura, as coisas mudaram
E aí eu passei a realmente ajudar pessoas, né? Quando eu saí desse lugar de, eu ajudo, eu sirvo. Agora eu apenas sirvo, né? Eu sirvo, continuo servindo, mas eu não me sinto mais salvadora ou nesse lugar. Então, fez muito sentido para mim, né? Amo este livro, quem eu convido para estar aqui é porque realmente eu entendo que nós somos muito sábios, temos toda a sabedoria dentro de nós, só temos que aprender a acessar, né? É essa grande sacada da vida. Eu queria compartilhar um pedacinho que eu lembro a primeira vez que eu escutei isso e como fez sentido para mim. A busca pela adaptação neste mundo gerou um foco no que falta em você e não no que tem de bom, né? E muitas vezes a gente faz isso com os filhos já, né? Desde pequenininho, né? Vai lá, tirou A, né? Ou a nota tudo boa, e aí onde foi ruim, matemática. Daí olha lá para onde foi ruim. Olha aqui, não, aqui tem que melhorar. E a gente bota o foco onde tá ruim, né? Em vez de, às vezes, colocar o foco, nossa, que legal, olha aqui, ó, matéria boa, tu é muito boa em português, nossa, tu é muito boa em história, tu gosta disso, né? Eu lembro que a primeira vez a Neymara falou muito sobre isso, né? Às vezes a gente coloca tanto foco naquilo, eu sou ruim, sei eu, daqui a pouco, né, dentro do nosso trabalho, alguma coisa, né? Eu sou ruim nisso. Tá, mas no que tu é boa? No que tu é boa? Né? Naquilo que realmente tu pode colocar um foco maior e se destacar naquela área ali, né? No trabalho, normalmente a gente tem várias partes, né? Mas tem alguma área que a gente foca mais e expande mais. E muitas vezes a gente está focando no lugar errado, na falta, né? Naquilo que tu não é tão bom, naquilo que às vezes tu não tem tanta habilidade, né? Não é que tu não vai desenvolver outras habilidades, mas às vezes o nosso pensamento só está na escassez, onde não é tão bom, né? E aí a gente passa de geração para geração com os nossos filhos, né? Fizeram um monte de coisa boa, a gente fala lá naquilo que errou, né? E não fala naquilo que se destacou, naquilo que foi bom, né? E aí a criança já vai se criando também nessa mentalidade, eu não sou boa nisso, eu não sou boa nisso, mas no que ele é bom, né? Ele tem que saber no que ele é bom. E aí começa a autodestruição, né? E aí a autodestruição ali a barra vai subindo, né? Aí tu pensa, não, não tô tendo autodestruição. Má alimentação é autodestruição. Às vezes a gente tá lá, né? Comendo por ansiedade, comendo, a gente tá fazendo uma leve autodestruição, né? Então, o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, né, com a nossa mente, tudo isso é uma questão de como a gente olha para nós mesmos, como a gente tem essa identidade, né? Acabei de trazer essa parte que tu falou aí para a Raíssa, né? Que falou ali, não foca no que tu não é boa, né? Ela tá em preparatória para fazer vestibular, para fazer Enem, e aí ela estava muito preocupada, falando toda hora da redação, eu disse, não, tem que sim estudar, procurar ali, mas lembra que tu é maravilhosa aqui em matemática, né? Que nas áreas, nessa área tu é boa, não esquece, né? Onde tu é boa, não fica focando só ali no preocupar, porque muitas vezes vai embaralhar lá na hora, né? Só porque, tipo, eu não sou boa nisso, eu não vou conseguir, nananã. Tu é boa também, né? Precisa ali organizar como é que eles querem melhor, e aí, né, ir lá e dar o teu máximo e pronto, vai dar tudo certo. Eu acabei de falar isso para ela, quando deu ali a leitura, eu disse, isso aqui é para ti. Ele diz ali que as pessoas estão acostumadas a conviver com pessoas que têm os mesmos pensamentos, aí dão umas risadas das mesmas piadas, né, que é muito fácil. E aí, quando a gente convive com outras pessoas que já não têm os mesmos pensamentos, que já não riem das piadas sem graça, né, do tiozinho do pavê, a gente fica frustrado, né? E é muito bom também lidar com essas pessoas que não estão acostumadas a pensar a mesma coisa que a gente, mas a gente não pode deixar que a opinião do outro predomine sobre a vida da gente, né? A gente tem que saber que cada um pensa de uma forma e que está certo. A verdade é dele, tudo bem, só que eu não posso deixar que a verdade dele abale a minha. Eu não posso deixar que a verdade dele me balance, né? Então, a gente tem que discutir, né, saudavelmente com pessoas, até porque a gente se torna melhor quando a gente ouve ideias dos outros que não pensam igual a gente, e às vezes o outro está fazendo algo bem legal que tu também pode aderir e, né, somar ao que tu já vem fazendo, né? Isso a gente vai adquirindo conhecimento, crescendo. A Salvador ali, né? Às vezes a gente não lidar com os próprios problemas e aí quer pegar o problema dos outros e aí viver num constante problema. Eu lembro, né, que eu fui
uma pessoa que eu me diminuía em muitos aspectos. Eu achava que eu não era uma boa esposa, que eu não era uma boa mãe, que eu não era uma boa profissional, né? Eu me diminuía, né? E achava que era certo, né? Não ser boa, ser ruim em tudo, me sentia vítima, me colocava no lugar de vítima, não assumia o protagonismo e todo o potencial que eu tinha, né? E aos poucos eu fui mudando essa concepção dentro de mim, dentro, né, do que eu sinto da minha cabeça, porque as coisas davam errado e aí eu pensava que a culpa era exclusivamente minha. Não deixava que os outros tomassem responsabilidade sobre seus atos, sobre suas condutas, né? E achava que eu tinha responsabilidade de tudo. Se deu errado ali, a culpa é minha. Agiu de má fé, foi mau caráter, a culpa é minha, né? E tomava para mim a culpa dos outros, e aí, com o tempo, eu fui aprendendo que a culpa não era minha, né? Que cada um de nós tem escolhas, tem as consequências, né? E aos poucos a gente vai aprendendo a organizar essas coisas. Não dá para salvar todo mundo, né? As pessoas elas têm que se salvar, né? Tu pode escolher trilhar um caminho, a pessoa trilhar outro caminho, e tá tudo certo. Dentro do negócio também, né? Trazendo para o meu lado profissional, eu sempre me limitava, né? Me limitava dentro. Nós temos reconhecimentos dentro da empresa, né? Quem não sabe, eu sou consultora da Mary Kay junto com a Dai, e aí eu pensava, quando tinha as cortes, né? As cortes, principalmente a corte de venda, eu dizia assim: nunca vou ser corte de venda. Que eu quero ser corte de venda? Vou comprar. Venda é quem compra mais. Eu vou comprar para quê? Por que eu não vou conseguir vender tudo isso? Não vou conseguir vender, não vou conseguir fazer, né? Quando lançaram o consultor Estrela Ouro, né? Nós tínhamos 4 estrelas e aí lançaram mais 2. Aí eu pensei na minha cabeça: nunca vou ser estrela ouro na vida, nunca vou ser estrela ouro. Achava que se eu fosse estrela safira, constantemente no ano, seria grande feito da minha parte, né? E aí, aos poucos, através dos livros, através do nível de merecimento, que eu fui aumentando o meu nível de merecimento, que eu fui descobrindo que eu era, sim, capaz de ser uma consultora excelente, de dar o melhor de mim para as minhas clientes, de trabalhar com excelência, né? Eu fui aumentando a minha cartela de clientes, eu fui aumentando a necessidade de ter mais produtos, né? Eu fui aumentando a barra, e através de uns empurrões, uns conselhos, né, da Daia, eu fui crescendo em mente. Hoje em dia, eu tenho me mantido constante, eu tenho sido estrela ouro, né, desde o do último trimestre de dezembro, né? Vou fechar agora o meu segundo trimestre de 2022. Vou fechar corte de vendas este ano, né? Já está no meu cartaz de meta, já está no meu caminho. Trabalho todos os dias para que eu feche isso, porque eu posso, eu mereço ser corte de vendas, né? Minhas clientes merecem ter uma excelente consultora que tem todos os produtos que elas precisam, né? E que eu atendo com qualidade. Então, isso, gurias, há algum tempo atrás, e nem tanto tempo assim, era distante, né? Eu pensava que eu não merecia isso, que eu não era capaz disso, que não era para mim, né? Que eu podia aplaudir todas as pessoas, mas que as pessoas nunca iam me aplaudir, né? E eu sei que eu sou capaz de ser aplaudida sim, continuo aplaudindo e aprendendo com muitas pessoas, e eu sei que ser consultora ouro é para mim. Eu sou merecedora disso, eu trabalho para isso, e as minhas clientes merecem isso. Deixa eu completar um pouquinho da Karina. Tem muita gente aqui que é de outro trabalho, né? Mas o que a Karina está trazendo ela tem ficado constantemente no topo de vendas. Ela tem uma média aí, fechando consultora ouro, ela está uma média de 3 a 4 mil de lucro aí, né? E isso para ela era muito longe. Mas o que eu vejo ali no reflexo que a Karina está trazendo a história dela, pessoal, é ser fiel a si, é ser fiel ao outro. Porque muitas vezes ficava longe por não ser fiel a si própria, né, Karina? Pequenas atitudes. E aí ele tem uma parte no livro que diz assim: faça, se tu falou que vai fazer, faça, mesmo sem estar motivado. Então isso é para qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa. Às vezes a gente só quer fazer quando tá com vontade.
e aí a gente não chega nos lugares que a gente até deseja chegar ou conquistar algumas coisas. Isso para todas as áreas, tá, gurias? Karina trouxe uma área dela profissional porque ela vem se destacando e colocou foco nisso, e em outras áreas ela também colocou foco. Mas ela tem o resultado agora, né? E não é sobre ter, né, Karina? É sobre ser, que foi uma parte que a gente leu ali, não é ter consultora e consultora ouro como tu trouxe, mas ser, né? As atitudes diárias, quando tá motivada faz, mas ainda quando não tá motivada faz também, né? A área que trouxe aqui também dos exercícios físicos, né? Muitas vezes começamos uma dieta, mas não terminamos, começamos um livro, mas não terminamos. Isso é tudo todas as áreas, né? Então são os micro hábitos que vão te levando a resultados maiores, né? Então, esse ser fiel a nós próprios, né? Arrumar a cama, né? É ser fiel a nós próprios. Parece tão bobo, mas tantos coaches, tantas pessoas assim com grandes resultados falam a mesma coisa, né? Os micro, que é um hábito que tu cria, né? De manhã é a primeira tarefa que tu conclui e deixa organizada, né? Mas isso que a Dai falou, eu não era fiel a mim mesma. Já, né? Falava que ia fazer. Eu falava e começava, realmente. Ia primeiro dia, segundo dia, no máximo uma semana. E depois estagnava. Alguma coisa acontecia e eu parava. Em todos os aspectos, tá? Isso no relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com o meu marido, no ler um livro, começava um livro, nunca terminava um livro, né? Lia um capítulo, 2 e aí acabou. Hoje não, hoje eu gosto e eu termino os meus livros, eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, né? Eu leio aqui com vocês, leio individual e eu começo mesmo que eu tenha dificuldade, por exemplo, tinha a Fabiana, agora a Fabiana se adaptou, tá perfeita na creche, não preciso mais ficar lá com ela vai sozinha, tá super independente, a professora só elogiou. Fabiana não é mais uma desculpa, né? Ela era um motivo, ela ia comigo trabalhar, eu levava 3 bolsas, mais a Fabiana, mais a mochila da Fabiana. Mas em outra época, eu não posso sair de casa, porque eu tô com a Fabiana, né? Como é que eu vou sair com a Fabiana? Era assim, tá chovendo, eu não posso sair porque tá chovendo, né? Tá não sei o quê, tá frio, não dá para sair porque tá frio, né? Não conheço a cidade, como é que eu vou sair aqui? Não conheço ninguém. Tudo era desculpa, tudo era desculpa. O Rian espirrou, não posso, o Rian tá doente, eu tenho que cuidar do Rian, entendeu? Tudo era uma desculpa. Vinha de um treinamento, de uma leitura de um livro, onde havia motivação, onde havia energia, aí saía bem louca, bem eufórica, e uhul, e vamos lá, e no meio do caminho se perdia. O foco ia embora, motivo de crescimento ia embora, né? Não realmente não era fiel a mim e as escolhas que eu fazia. Né? Hoje eu sou fiel a mim, né? E as escolhas que eu tenho feito, e tenho, né? Que a Dai falou, tenho falado e tenho seguido, né? Firme, fazendo tudo que eu posso. Ainda falho, né? Com datas, ainda estou dando algumas datas que eu não estou conseguindo, mas vou, né? Vai ter alguns reajustes aí, vai dar tudo certo em datas como é que é, de metas que eu tenho para mim, né? Mas uma das metas principais eu estou concluindo, né? Vou fechar Estrela Ouro, e não Estrela Ouro cheio de produto na minha casa, Estrela Ouro que vende constantemente, no mínimo R$2.000 toda semana, né? Então, quer dizer que o meu pedido mensal, eu vendo ele praticamente todo. Né? Então, é isso, gurias, é ser fiel a nós mesmas, é ter o desejo de correr atrás, ir atrás dele, né? Mesmo que não tiver vontade de fazer. Que às vezes, realmente, hoje já não mais, mas antes dava vontade de comprar ainda algumas desculpas. Aí eu dizia, tá, vamos lá, que tá bom, né? Quem quer trazer outras áreas aí? Karina trouxe uma área, mas a gente tem várias aqui: cuide de si, autodestruição. Quero ser como você foi uma história muito legal também que trouxe ali, né? Alguém já vivenciou isso, já sentiu, ouviu, ou virou uma chave. Invejando os problemas dos outros, alguém mais. Às vezes tu vê pessoas conversando, falando de doenças, por exemplo, né? Daí a pessoa lá vai contar que tá não sei com que, com qual doença, a outra nem quer saber, ela quer dizer que a doença dela é pior ainda, né? Então tá invejando o problema do outro, né? E o dela tem que ser o maior. Daí chega a outra lá e diz: não, mas isso aí não é nada perto do que eu passei, não sei o quê. É invejar o problema, como isso é comum, né? Como isso é comum.
E outra coisa que quando tu estava falando lá na questão de pontuar sempre as coisas negativas, né, ou valorizar mais, isso é como isso está apegado dentro de mim também, né? Tu ganha 10 elogios, tu ganha uma crítica, é aquilo que fica na tua mente, né? Não que não deva ficar para ti, não, então vamos melhorar, vamos ver o que que a gente tem que ver nessa situação e de que forma a gente pode ajeitar, mas no sentido de nada daquelas outras coisas positivas ficam valorizadas dentro de ti, tu só foca naquilo no negativo, né? Isso é uma coisa que tem que ser bem cuidar, a gente tem que cuidar muito disso, né? Não desfazer a crítica, né? Ver o que que é real, o que que não é, como é que realmente tu sente e procurar melhorar, sim. Mas não só valorizar aquilo ali, valorizar também os teus pontos positivos, né? E a gente tem tantas coisas positivas e sempre se sobressaem aquelas negativas, né? Tu vai conversar ou falar com uma pessoa, né? Se tu fez algum errinho, cometeu algum erro, alguma coisa, é aquilo ali que vem à tona, né? Talvez seja da parte de outras pessoas, ou talvez a gente também tenha feito isso, seja para querer ajudar, mas é um pouco estranho, né? É um pouco estranho. E como isso é, se a gente conseguir e colocar isso em todas as áreas na Gurias, o tempo todo a gente trabalha em equipe, né? Na família é uma equipe. E daí todo mundo vai ser igual, não vai dar certo, né? O marido é de um jeito, a esposa é o outro, o filho tem uma personalidade, outro filho tem a outra, né? A filha é de um jeito. A gente tem que aprender a trabalhar em equipe e valorizar cada um seus talentos, suas habilidades, sua maneira de resolver, né? E conseguir juntos criar ali uma harmonia onde tu consegue, né, conversar sobre assuntos diferentes, sobre gostos diferentes, né? Dentro de algum cargo, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar, né? Dentro do trabalho, tu vai ter que trabalhar com equipe. Como é bom, né? Isso, eu acho lindo de verdade quando eu boto assim um lugar e tu tem várias pessoas diferentes e conseguir criar algo, cada um da sua maneira, mas juntos criar alguma coisa, uma coisa, criar uma coisa, mas cada um compartilhou de alguma maneira, né? Com alguma ideia, com algum jeitinho diferente ali, cada um fez uma parte e criaram algo novo, né? Então, acho muito interessante isso. É que nem fazer um bolo, né? Então, não precisa só da farinha, precisa do ovo, do leite, do açúcar, fermento, margarina, entre outras coisas, né? Para fazer uma coisa só gostosa. Perfeito. Esses tópicos que ele aborda aqui, sim, que ele está abordando, que ele aborda, tudo vem de uma base, né? Tudo vem de uma raiz. Se tu parar para perceber, ele fala sobre a autoestima, né? Desde o começo, sobre o problema que ele passou, sobre o ponto de vista dele, né? E como ele pensa, como ele se porta. Cada um daqui e de fora daqui tem uma posição frente a seus problemas, né? Uma vez fazendo uma entrevista de emprego lá, uma seleção, e teve um rapaz que ele estava se saindo bem na seleção de recrutamento ali. Daí eu falei para a menina que estava ajudando, assim, vamos fazer a brincadeira do balão? Assim, a dinâmica do balão? Aí disse, vamos fazer. Tá? Daí eu estava ali só anotando, né? Infelizmente eu fazia a parte do carrasco, né? Quem ficava quem ia, quem ficava quem ia. Daí ela fazendo assim, o rapaz estava muito bem, ele é bem apessoado, bem, né? Bem distinto. E daí, de repente, ele começou, tipo assim, a cuidar dos outros, assim, né? E o balão dele, cuidando dos outros. Ele deu o balão dele para outro cuidar. E deixou os outros, e cuidando do balão dos outros. Eu pensei, assim, era a Karina também, minha colega. Karina, eu acho que não vai rolar. Assim, mas ele é o melhorzinho, porque ele era assim, porque ele é mais, né, dos outros. Mas acho que não vai rolar. Daí, era para cargo de liderança também. Aí, mas não deu outra, né? Desse, não, ela insistiu nele, e, enfim, a gente acabou botando ele no grupo para levar para a empresa dos nomes. Mas chegando lá na empresa, lá, depois de uns 20 dias, a empresa ligou, né, dizendo, aquele funcionário que vocês mandaram para cá não
tipo assim, não fechou, né, o quesito. Eu quero que vocês me mandem mais um. Daí, tipo, tá, mas por quê? O que aconteceu? Ele parecia ser tão, né, tão qualificado, né? A minha colega achou que fosse tão qualificado para o cargo. Eu disse, ele não é uma pessoa que, tipo assim, ele não cumpre com as tarefas dele e quer fazer as tarefas dos outros. Aí eu pensei, viu? Viu o que eu falei? Então, tipo assim, é muito fácil a gente, eu chegar aqui e dizer, fulano, acontece isso, não, fulano, vamos seguir aquilo. Quer dizer, um exemplo assim, e a gente ser convicto daquilo, né, que está certo mesmo ou não, a seguir ou a fazer. Quando estava falando ali sobre a lealdade, né, sobre como se portar, eu me lembrei do início da igreja, né, agora me deu uma confusão agora. Enfim, do pessoal lá que estava saindo de uma cidade indo para outra, né? Me fugiu a palavra. Os missionários. Os missionários, isso. Os missionários, quando eles fugiram, eles tiveram que sair, levar seus filhos, deixar todas as suas casas para trás, né? Passar. O frio hoje está ruim, está chato, né? Imagina naquela época que tinha neve, né? Que muitos perderam seus filhos, perderam maridos, perderam pessoas nos caminhos, mas eles foram leais a um propósito, né? Tinha um propósito, então eles foram leais naquele propósito ali. Então, muitas vezes a gente ser leal a algum cargo, alguma pessoa, alguma coisa assim, tem que ver se aquilo realmente é verdadeiro, né? Tu tá sendo verdadeira naquilo, tá te doando verdadeiramente para aquilo, aquilo que tu, tipo assim, que tu acha que tá certo, vai ser bom para ti, o que vai te proporcionar para o teu redor? É um efeito dominó, né? Aquilo que tu faz de bom vai atingir lá na frente. E se atingir aquela pessoa lá na frente, vai te atingir também. Porque é o caminho que tu vai percorrer até chegar lá. Então, tipo, é uma estrada, né? Então, acho que esse livro é bom, é bem legal. Te dá uma visão amplificada de algumas coisas, né? De que às vezes a gente acha que tá certo ali, tá fazendo certo, e muitas vezes eu também, mas eu sou meio salvadora, mas eu também sou meio isso, eu sou meio aquilo, às vezes eu sou meio neurótica, sou, quem não é, né? Uma vez no curso que a nossa coach, nossa professora estava dando, ela disse, todo mundo tem um probleminha, ninguém escapa. Ninguém escapa do Freud. E é verdade, só que uns são mais acentuados, outros não, né? Tá aí a gente ter essa resiliência de estar se reciclando, estar sempre se policiando, sempre querendo, né, se vigiando para crescer melhor. Acendendo velas e velas e velas e velas, né? Cada momento que a gente olha tem que acender uma vela, porque é mais fácil ficar no escuro e não enxergar, né? Uhum. E aí quando a gente acende as velas, opa, peraí, tem que melhorar essa área aqui, tem que dar uma ajustadinha aqui. Bem assim. Desde tu queria compartilhar algo também pra gente finalizar? Bem rapidinho. Domingo a gente foi almoçar na casa de uma família e tinha outra família lá. E a Belle, ela ama franja, né? Ela tem cabelo bem crespo e ela fez a franja dela, né? E quando ela fez, a gente conversou com ela, que não é ela que tem que fazer, porque pode se machucar, enfim. E daí uma pessoa que estava lá disse assim, ai, que ridícula tua filha de franja, tem que dizer para ela que cabelo crespo não pode ter franja. Eu disse, mas a minha filha tá tão feliz com a franja dela, e é algo que ela tá realizada. Se ela tá feliz, se é uma felicidade dela, ela tá ok, tá tudo certo. A pessoa morreu de vergonha. Eu disse, não é porque ela tem cabelo crespo, porque uma vez eu quis fazer franja e me falaram assim que eu ia parecer uma poodle. E aquilo me deixou tão triste. Eu disse, nossa, vou ter que alisar o cabelo agora para ter franja, né? Então, muitas vezes a gente poda nossos filhos, talvez, pela crítica dos outros, porque a gente não vai saber se posicionar. Tanto trabalhar minha mente e entender que a gente tem que ser feliz, a gente tem que se impor, né? Permitir. Quando alguém diz, teu filho é assim, teu filho é assado, ok, ele adora ser assim. E é o momento de experimentar. Qual é o momento que ela vai se olhar e dizer, tá legal, não tá legal. E uma coisa que faz a pergunta aqui, o que você gosta de fazer, né? Então, eu não gosto de fazer esporte em grupo, eu não gosto. Eu gosto de andar de bicicleta sozinha. Eu não gosto que ninguém ande comigo. Só a Isabelle, né, que pode.
e eu gosto de correr. Eu aprendi que eu gosto de correr. Então, também é algo que eu gosto de fazer sozinha. E aí me convidaram para fazer em grupo, eu disse, não, eu gosto de fazer, que é o meu momento. Trouxe a história ali, né? Não gosto. Normalmente quando a gente diz não gosto de uma coisa de uma pessoa, na verdade é aquilo de si próprio, né? Trouxe uma parte ali, né? As pessoas têm mania de dizer, né? Ah, eu não gostei do cabelo que tu fez, não gostei disso. Ou não gosto quando tu reage dessa maneira, na verdade. Ou é aquilo que tu não gosta em si próprio, ou é aquilo que tu admira na pessoa, mas tu tá dizendo que não gosta, né? Tu quer ser daquela maneira, né? A gente cuidar isso, Ou né? não tem a coragem necessária de fazer também. Gostaria de ter a coragem de fazer uma franja lá e não faz, entendeu? É, Porque ele conta ali na história, né, que a pessoa disse que o cabelo da outra não era bom e depois apareceu com o uma corte semana igual. depois. Por exemplo, não tem que se importar muito, né? Então tá, gente, eu quero convidar vocês a cumprir o desafio ali, né? Não só ficar na leitura, mas cumprir as tarefas, né? Responder aquelas perguntas, se conectar ali. E tem uma parte que diz aí para buscar uma foto ali dos seus 8 anos, né? Tentar encontrar essa foto aí. Quem quiser compartilhar, quero desafiar e compartilha essa foto. Se quiser escrever algo lá no grupo, vamos fazer essa troca aí, né? De compartilhar algo da sua infância ali, né? De se conectar com o seu eu aí, o seu verdadeiro eu, tá? Então busquem a foto, vamos lá, vamos agir, vamos sair só da leitura, mas vamos agir também, tá bom? Vou achar uma foto minha lá para compartilhar. Um bom dia, sucesso, saúde